Valim, o senhor considera que o Flamengo precisa virar uma SAF? Não, eu estou convencido de que o Flamengo não precisa virar uma SAF. O Flamengo ainda pode crescer bastante com as próprias pernas e, enfim, e pode ser muito competitivo ainda no mercado das Américas, né? Não só o sul-americano, mas se contar com os Estados Unidos. Então, o Flamengo tem muito potencial de crescimento, e a geração de caixa que ele pode obter, ele vai ser muito competitivo e pode ser hegemônico, desde que a gente faça as mudanças necessárias na gestão do futebol. Se o senhor for eleito no seu mandato, o Flamengo não vira SAF. Não vai virar SAF, com certeza, porque não precisa, né? Enquanto você não alcançar seu total potencial de crescimento, toda vez que você vai virar SAF, você vai estar deixando dinheiro na mesa. Não é necessário, o Flamengo tem outras formas de captação que ainda estão subutilizadas, que podem crescer bastante. Existe uma preocupação com o endividamento do Flamengo a partir da construção do novo estádio. Como o clube deve financiar essa construção? A construção pode ser financiada de várias formas, né? Você pode ter antecipação de receitas, pode ser do naming rights, você pode ter venda de cadeiras por um determinado período, você pode ter o potencial construtivo da Gávea, que isso pode ser vendido, a gente tem que saber se tem mercado. Você pode fazer o estádio como a SPE, lançar um título e os torcedores comprarem esse título para financiar. Você pode também trazer investidores que vão operar o estádio junto com o Flamengo durante determinado tempo. Depois de 20, 25 anos, depende da negociação, o estádio voltaria 100% para o Flamengo. Assim, não tem nenhuma preocupação em relação a que o Flamengo consiga construir estádio e não vai precisar afetar negativamente o futebol ou o restante do clube. Considera que há risco de um imbróglio jurídico com relação à área do gasômetro? Não, eu não acredito em imbróglio jurídico, pelo menos pelo que tem sido passado aos conselheiros, que estou só no conselho hoje. Não acredito, eu acho que é uma operação ali do gasômetro que vai ser benéfica para o Flamengo, obviamente, mas para a cidade do Rio de Janeiro e para a própria Caixa Econômica, a valorização de todos os ativos que tem lá. Eu acho que é uma questão de sentar na mesa, chegar a uma solução que seja confortável para todo mundo. Eu tenho certeza que isso é possível. E quais são os planos do senhor para esse novo estádio? Em relação ao novo estádio, planos e projetos para o estádio do Flamengo? Eu acho que o estádio do Flamengo é o projeto mais importante do século XXI para o Flamengo. Assim, todo o foco, toda a energia, não só da direção do clube, mas da torcida, tem que ser nesse estádio. Então a ideia é fazer um estádio que seja a casa do Flamengo, um estádio onde o Flamengo seja hegemônico lá, né, um verdadeiro caldeirão, a gente possa construir, tendo também assentos para a população de pouca renda, de baixa renda. É importante que a gente tenha, né, um estádio com um setor destinado à população de baixa renda, né, para que assim, toda a torcida do Flamengo que tem de todas as classes possam estar confortavelmente instalados dentro do estádio. E sim, um estádio que o Flamengo ganhe não só financeiramente, que eu tenho certeza que vai dar, mas principalmente esportivamente. Estádio sempre lotado, uma acústica muito adequada, né, para fazer pressão também nos adversários. Tenho certeza que o Flamengo vai ganhar bastante, de novo, financeiramente e esportivamente com esse estádio. E como o senhor vê o papel do Maracanã a partir da construção do novo estádio do Flamengo? Não, o Maracanã é um estádio que vai ser alternativo para o Flamengo nos próximos 20 anos. Tendo algum evento extra lá no nosso estádio, o Flamengo pode jogar no Maracanã, pode alternar, precisar trocar grama, parar um pouco o estádio, o Flamengo vai ter 2 estádios para jogar durante 20 anos. Isso também traz para o Flamengo um conforto de poder trazer mais receitas para o estádio, né, podendo usufruir de um outro estádio tão bom quanto que é o Maracanã. Como o senhor vê a questão do calendário do futebol brasileiro? O senhor tem propostas para o calendário e o senhor é a favor ou contra a diminuição de datas ou a própria extinção dos estaduais? Não, tem 2 pontos. A questão do calendário envolve uma questão muito maior, que é a criação da Liga de Futebol, né? Nós temos hoje uma discussão só de direitos de transmissão. E essa discussão é interminável, né? A minha proposta, que eu já conversei com o presidente de alguns clubes, é o seguinte: deixa de lado um pouquinho a discussão da transmissão, vamos focar na construção da Liga. A construção da Liga inclui o calendário, a construção da Liga inclui fair play financeiro, estádios com mais segurança,
e mais confortáveis, gramados melhores, juízes profissionais, uma corte arbitral também da Liga. Essa Liga muito bem montada tem um atrativo enorme, uma criação de valor, atração de recursos. No final das contas, vão reverter boa parte para os clubes. Se fizer uma Liga, recursos entrando para os clubes, essa discussão do direito de transmissão vão ficar muito mais suaves. Porque os clubes, o dinheiro está entrando, então dá para chegar a um acordo. E aí, chegando a um acordo no direito de transmissão, integra-se tudo numa grande liga, e isso aí vai ser fundamental para o crescimento do futebol brasileiro, né? Para o Flamengo ou para qualquer outro clube. Para o Brasil, a atratividade do futebol brasileiro é muito grande. Os clubes são muito competitivos, né? Talvez o campeonato mais competitivo do mundo seja o Campeonato Brasileiro. Em relação aos estaduais, acho que a gente realmente poderia dizer, os estaduais são importantes, tá? Para a formação de atletas, né, do interior, de clubes menores. A gente tem muito atleta, se você vê na história do futebol carioca e do futebol brasileiro, a quantidade de atletas que nasceram desses clubes menores. A minha proposta, e isso é uma discussão que tem que ser com todos os clubes do Rio de Janeiro, você tem um pré-carioca em dezembro, janeiro, quando você não tem jogo, e aí você pode até preencher horários na televisão, né? Tem pré-carioca e dali se classificam 2 times e jogam com os 4 grandes durante 1 mês e meio, máximo 2 meses. Aí você teria o campeão carioca, você continuaria tendo uma vitrine para os clubes menores, e isso seria bom para todo mundo. Inclusive, para o calendário poder ser um calendário mais extenso do restante do ano brasileiro, na Copa do Brasil e nas Copas Sul-Americanas e Libertadores. O senhor falou da construção de uma liga. É uma discussão que vem de muito tempo e nos últimos anos, quando parecia que ela de fato ia sair, acabou virando 2 grupos e só o que se discute hoje são direitos de transmissão. Por que é tão difícil ter um consenso? Exatamente porque eu falei, a questão do dinheiro. Os clubes estão, assim, a maioria dos clubes está necessitada de recursos. Você vê antecipações da Liga de Futebol, né, da Liga de União de Futebol de União, né, que antecipou recursos para vários clubes, vendeu por 50 anos 20% do seu direito de transmissão. Então, essa questão dos recursos é fundamental para alguns clubes não chegar a uma situação de insolvência. Alguns até já estão atrasando bastante os seus pagamentos. Mas se você faz, de novo, uma liga, esquece de novo o direito de transmissão por um segundo, faz a liga, construindo a liga e vindo recursos, você consegue resolver o problema de direito de transmissão, você consegue integrar tudo numa grande liga. Está faltando só os clubes entenderem que o passo não é ficar discutindo eternamente o direito de transmissão. O passo principal é fazer a liga. Tudo que eu falei para você, fair play, calendário, estádios, juízes, tribunal, etc. e tal, como é feito no mundo inteiro. Não é difícil chegar a um acordo para uma liga. E se chegar a um acordo por uma liga, fica mais fácil chegar a um acordo pelo direito de transmissão. Ainda sobre calendário, ano que vem a gente vai ter o Mundial de Clubes, o Flamengo vai disputar no meio do ano, talvez um mês no meio de uma temporada. O senhor já tem um planejamento, caso seja eleito, de como vai trabalhar isso? Eu acho que vai ter que ter um acordo com... Porque não é só Flamengo, né? Tem Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Os 3 clubes representando o Brasil num primeiro torneio mundial. É fundamental, é importantíssimo. Vai ter que chegar a um acordo lá com a CBF para a gente poder ter aí um espaço que esses clubes não vão poder jogar o Campeonato Brasileiro. Seria uma injustiça obrigar os clubes a jogarem com times reserva, o sub-20, um Campeonato Brasileiro que é tão importante. Então, a nossa ideia, obviamente, junto com o Fluminense e Palmeiras, que a gente tenha lá um espaço, uma parada do campeonato nesse período, para que a gente possa representar muito bem. Espero que o Flamengo represente bastante o Brasil e, quem sabe, a gente consiga lá uma colocação que a torcida do Flamengo vai ficar muito feliz. O senhor falou, conversar com a CBF em relação a isso. Como o senhor planeja ter uma relação com o FERJ, CBF e Conmebol? A gente teve o caso no passado da final da Libertadores no Maracanã. O jogo antes, o Flamengo queria enfrentar o Bragantino no Maracanã e a Conmebol vetou. Como é que o senhor vê essa questão? Como deve ser a relação do senhor, presidente do Flamengo, com essas federações? A relação tem que ser amistosa, mas tem que ser firme. O Flamengo, como o maior clube do futebol do Brasil e o maior clube de futebol da América do Sul, tem que impor, não impor, né? Mas
mas colocar suas posições, representar até o próprio futebol brasileiro na Conmebol. O Flamengo tem que liderar qualquer tipo de discussão na melhoria e na proteção dos interesses dos clubes brasileiros, não só do Flamengo, de todos os clubes brasileiros, tanto junto à CBF quanto junto à Conmebol. No caso da FERJ, temos que atuar com nossos co-irmãos aqui do Rio de Janeiro e também ver a questão de calendário, ver como é que se consegue mais recursos para os clubes menores do futebol carioca. De novo, fundamental que o futebol carioca continue forte. O futebol carioca temos hoje é o futebol que tem 3 clubes ainda na Libertadores, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Isso demonstra que, se trabalhar melhor ainda, a gente vai conseguir ter um futebol carioca mais pujante, que é o que todo mundo deseja. O Pedro se machucou ontem a serviço da seleção brasileira. O Flamengo está com 9 jogadores no departamento médico. O senhor tem um diagnóstico? Por que tanto jogador do Flamengo se machuca? É calendário? É problema de treinamento? O senhor tem um... Não, assim, eu acho que isso, o chefe do departamento médico do Flamengo, o doutor Tanuri, já deveria ter vindo à imprensa e dizer o que está acontecendo. Aliás, não só o doutor Tanuri, mas trazer o fisiologista, trazer o preparador físico e outros que têm influência direta no desempenho ou nas contusões, podem ter influência nas contusões, para dizer o que está acontecendo. Não acredito que seja calendário, porque o Flamengo não foi o clube que mais jogou esse ano ainda, então deve ter algum outro tipo de acontecimento lá, se é carga de treinamento, não sei o que é. Mas já deveria ter sido tido uma conferência de imprensa com o chefe do departamento médico e ele trazer lá os outros profissionais que estão com ele e que certamente tem que ter algum tipo de explicação. Não pode ter torção de joelho, acontece. Agora, estiramento toda hora, isso tem que ser explicado. O senhor pretende manter o técnico Tite? Eu entendo que o Tite é um excelente treinador, mas assim, eu particularmente não gosto do estilo de jogo do Tite. Acho que o estilo de jogo do Flamengo é um outro, né? Essa é uma opinião minha, tem que discutir com a minha diretoria, mas a princípio o contrato do Tite termina no final do ano, não pretendo renová-lo, né? É uma discussão com a diretoria, é uma discussão que vai ser feita com o diretor esportivo que vai ser contratado quando a gente fizer toda a modificação, para fazer a modificação do departamento de futebol do Flamengo, uma mudança disruptiva no futebol brasileiro. A gente precisa disso. O futebol precisa estar no século XXI. Então, não acredito que o Tite se encaixe no que a gente imagina para o futebol do Flamengo a partir de 2025. Qual a sua opinião sobre técnico estrangeiro no Flamengo? A minha opinião é o seguinte: a gente precisa ter um técnico, primeiro, definir qual estilo de jogo que a gente quer, para depois definir onde estão os treinadores. Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro. E você tem que chegar, primeiro, definindo o estilo de jogo, identificar 2, 3 técnicos, entrevistar os treinadores, ver qual a metodologia de trabalho, o que ele acredita. Mas isso é um trabalho não para o presidente, isso é um trabalho para o diretor esportivo. Obviamente vai consultar a diretoria, nós identificando 3 profissionais, ou no Brasil ou no exterior. Eu acredito mais no exterior do que no Brasil atualmente. Acho que o técnico no Brasil, a gente tem alguns técnicos promissores, mas ainda, pelo menos para o nível do Flamengo, não acredito que nenhum deles funcione para o clube, né? Então, provavelmente vai ser um técnico estrangeiro, mas você tem que... É uma escolha, uma sugestão do diretor esportivo, dentre os 3 ou dos 4 que ele identificou, conversou, ele diz o porquê daquele treinador, por conta de metodologia, por conta do histórico, você tem que analisar uma série de fatores, não simplesmente o treinador está disponível, vamos trazer ele para cá, independente de qual é o estilo de jogo que ele pratica ou não. A gente tem que mudar isso, né? A escolha do treinador não é quem está disponível, do jogador não é quem está disponível, é o que a gente precisa, vamos buscar o que a gente precisa. O Flamengo tem se notabilizado nos últimos anos por fazer contratações de jogadores caros, com somas vultuosas. O senhor concorda com esse modelo de contratação? A questão da contratação não é a questão do valor, né? Para mim, a contratação você tem que pegar. Primeiro, eu quero disputar 3 competições? Quero. Então, o diretor esportivo vai dizer: presidente, vai disputar 3 competições?
Vamos ter que ter 30 jogadores, por exemplo. Tá bom, 30 jogadores, o orçamento do futebol são X milhões. Presidente, com X milhões eu não consigo 30 jogadores, você tem que aumentar isso. Tá bom, então vamos aumentar o orçamento para o futebol. Depois você tem que saber o seguinte, fazer uma avaliação do seu elenco. O elenco está equilibrado? O elenco está de acordo com o estilo de jogo que o Flamengo quer jogar? Eu posso querer jogar um estilo de jogo para frente, pressionando o adversário, mas os jogadores que eu tenho no elenco não têm as características, pelo menos uma parte deles. Então eu tenho que fazer uma reformulação do elenco e eu tenho que fazer outra coisa. Como é que eu quero compor? Eu quero 20% tem que ser base, 30% tem que ser até 30 anos, 40% tem que ser estrangeiro, enfim, é como se fosse um portfólio de ações ou de ativos que você vai administrar. Então você tem que ter um elenco equilibrado. Hoje, por exemplo, nós temos um goleiro. Se, até bater na madeira, o Rossi se machucar, nós vamos com 2 meninos para o restante do ano, está errado. Né? Então, assim, o elenco está desequilibrado. A questão não é o preço, a questão é saber se aquele jogador é adequado para o que o Flamengo precisa, para você fazer a montagem do elenco. São dois campeonatos, 25 jogadores, temos que ter 25 jogadores equilibrados para disputar 2 campeonatos, são 3 campeonatos, são 30 jogadores, você tem que ter um elenco equilibrado, porque você tem contusões, né? Você tem, o Flamengo teve 3 contusões gravíssimas, né? Do Vinho, Cebolinha e Pedro, são desfalques gravíssimos, 3 titulares do clube. Então você tem que ter, olha, temos que ter um elenco um pouco maior, porque esses imprevistos vão acontecer. Nesse contexto, qual deve ser o papel da base do Flamengo? Então, o papel da base é uma coisa que também, para mim, eu preciso entender mais. Que nós temos um excelente desempenho na base e os meninos, quando sobem, a grande maioria não tem o mesmo desempenho. Você conta nos dedos os meninos que subiram nos últimos anos, que foram titulares ou estavam lá, né? E depois foram para a Europa, etc. E tal. Hoje os meninos sobem, começam a ir bem, mas de repente desaparecem. O Igor Jesus começou a ir bem, acabou de ser vendido. O Lohan começou muito bem, deu uma abaixada. Outros meninos aí, Vitor Hugo, né, que agora saiu, assim, começou muito bem, apareceu e sumiram. Quer dizer, o que está acontecendo que os meninos rendem na base, que o Flamengo, campeão sub-17, campeão mundial sub-20, etc. Quando esses meninos sobem, Matheus Gonçalves, por que ele não está se desenvolvendo no time de cima? É uma questão do posicionamento dele, é uma questão de ele antecipar a subida dele, tem que entender essa transição, porque talvez a gente esteja queimando muitos meninos bons que poderiam servir bastante ao Flamengo, não só esportivamente, mas financeiramente numa futura venda, e isso não está acontecendo. Então tem que entender o que se passa na transição da base para o profissional. Nesse sentido, o Flamengo tem tradição de formar grandes jogadores na base. Recentemente teve o caso do Vinícius Júnior, que foi negociado ainda antes dos 18 anos. Caso semelhante aconteceu no Palmeiras com o Estevão e com o Endrick. Cada vez mais os jogadores estão saindo muito cedo. É inevitável para o Flamengo? O senhor vê alguma maneira de conseguir segurar por mais tempo esses talentos? Olha, você tem um problema muito grande, que é a pressão do empresário, do jogador, para fazer essa venda. Porque normalmente é uma venda que gera bastante recurso para o empresário e para o próprio jogador. Né? Então, assim, não é tão fácil você segurar. Se você quiser segurar e tiver um talento que efetivamente faça a diferença, como foi o Vinícius Júnior, como foi o Endrick, o Estevão do Palmeiras, você vai ter que dar uma luva grande para ele ficar até 20, 22, 23 anos. É muito difícil porque a proposta do exterior ainda não dá para o futebol brasileiro competir. Então, realmente é muito difícil. Ainda em relação à base, teve a tragédia do Ninho e o Flamengo foi muito criticado por alguns setores da maneira como conduziu. O senhor acha que o processo foi bem conduzido pelo Flamengo? Faltou alguma coisa? Olha, eu estava lá na gestão durante 2019 como VP financeiro, mas não fui chamado para participar da condução do processo, né? Essa foi uma das causas da minha saída, eu como VP financeiro e tendo a responsabilidade
perante o estatuto, teria que estar envolvido até para discutir os valores, que até hoje eu não sei quanto foi pago pelos meninos. Meu único ponto é que numa situação dessa, óbvio, você tem que proteger o lado do Flamengo, mas é uma situação que, para mim, não tem discussão. O valor máximo tem que ser pago, porque a vida desses meninos não tem preço, né? Eu me coloco como pai, que eu sou de 4 meninos. Imagina, acontecer uma coisa dessa, uma tragédia. Então, assim, é uma situação que não tem discussão, não deveria ter discussão de um pouco para lá, um pouco para cá, né? Se o Flamengo pode pagar, vamos encerrar esse assunto o mais rápido possível para a família, para o clube também. O Flamengo teve bons resultados nos Jogos Olímpicos de Paris, já tinha tido em Tóquio. Tem vários atletas, a gente tem a Rebeca Andrade ali como o principal expoente. Como o senhor planeja levar o esporte olímpico no Flamengo? O esporte olímpico é uma das minhas prioridades, né? O Flamengo sempre teve uma tradição de ter grandes campeões de esporte olímpico e eu acho que tem que continuar tendo. Continuar investindo no esporte olímpico, o retorno vem. E foi boa essa sua pergunta, porque como se fala, muitas vezes se fala internacionalização do Flamengo e só se fala no futebol. Mas nós temos a Rebeca e toda a equipe, principalmente de ginástica artística, que no final das contas são formadas no Flamengo e podem levar o nome do Flamengo para o mundo também. Então, é uma forma de internacionalização. Então, Flamengo campeão mundial de basquete, né? Então, assim, esporte olímpico também tem que ser uma prioridade do clube. Lógico que no esporte coletivo você tem que ter uma autossuficiência financeira. Você não pode investir num time sem ter aquela capacidade do próprio time conseguir se pagar, como já no basquete, como é no vôlei feminino. E também a gente tem que formar times que sejam feitos para ganhar, não disputar campeonato. O Flamengo não foi feito para disputar, o Flamengo foi feito para ganhar. Pode até não ganhar, mas os times, se a gente quiser montar um vôlei masculino, basquete feminino, a gente tem que fazer um time competitivo para ganhar. Nos outros esportes tradicionais do Flamengo, judô, né, natação, vários esportes que o Flamengo tem que investir bastante na base também. Tem que ter ídolos, porque os ídolos inspiram os meninos e as meninas a praticar aquele esporte, né? Mas a gente tem que também investir muito na base. O Flamengo tem feito isso muito aí no remo, que eu sou um grande apoiador do remo. Meu anjo da guarda estou andando por remo, porque meus filhos foram atletas do remo, então tem que investir na base. O remo precisa investir mais na base também. O Flamengo está negociando a compra do Leixões da 2ª divisão portuguesa. O senhor concorda com isso e, caso seja eleito, vai manter o projeto? Não, eu discordo. Eu não sei nem quais são as condições, tá? Mas meu problema não são nem as condições. Meu ponto é que o Flamengo tem que focar no estádio. Não pode ter nenhum outro projeto que distraia a gestão do clube, os torcedores, os patrocinadores. A gente tem que ter foco no estádio, nosso principal projeto do século XXI, o estádio. Qualquer outro projeto que distraia o que a gente vem fazendo, eu sou contra. Independente se vai custar dinheiro, se não vai custar dinheiro. Meu ponto não é a compra do Leixões, podia comprar o Manchester City. Meu ponto. Meu ponto é a gente tem que focar no nosso principal projeto. Simplesmente isso. Então, se o senhor for eleito, esse projeto acaba? Não, a princípio sim, porque, de novo, a gente tem que focar no estádio. Eu acho que nada pode distrair o nosso foco, a nossa busca por esse estádio. Para finalizar, como o senhor pretende ocupar as suas vice-presidências? O critério vai ser qual? Vai ser paixão pelo clube, profissionalismo, um pouco de cada? Qual é o seu critério? Não, os vice-presidentes vão ser indicados pela sua qualificação, né? É fundamental que a gente tenha não só qualificação, mas qualificação, diversidade de experiência profissional. É importante, você não pode ter 7, 8 finanças. Não existe. Tem que ter um cara de finanças, de marketing, de inovação, de
social, responsabilidade social, o esporte olímpico. Você tem que ter uma diversidade, mas as pessoas têm que ter qualificação para a gente poder ter uma discussão rica na diretoria. É fundamental que a gente tenha pessoas muito qualificadas, porque aqui, no final das contas, as decisões vão sair melhores quando você tem muita gente boa. E o Flamengo é que vai ser beneficiado se tiver muita gente boa na diretoria, as melhores discussões, as melhores propostas, as melhores soluções para o clube virão dessas pessoas que vão estar sentadas lá na mesa. Então, é fundamental que a gente tenha as melhores pessoas, mais qualificadas, dentro da diretoria do clube. Quiser deixar uma mensagem? Eu quero deixar uma mensagem. Por que eu me candidatei a presidente do Flamengo? Primeiro, que eu amo esse clube. Ano que vem estou fazendo 50 anos. Né? Eu sou um garoto, mas 50 anos de sócio do Flamengo, vou ser sócio remido. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, aqui pertinho. Eu frequento o clube. Meus filhos cresceram fazendo vários esportes no clube. Eu gosto de estar no clube, no Flamengo, conversar com as pessoas, conversar com os sócios, né? E o Flamengo precisa de um presidente que esteja preparado e tenha experiência para os desafios enormes que vêm pela frente, né? Temos os desafios do estádio, que é um desafio enorme, complexo, que vai precisar contar com a liderança de uma pessoa que tem experiência em grandes projetos, como eu tive na época, principalmente do BNDES, e depois que eu saí do BNDES. Então, fundamental que a gente consiga ter, de novo, pessoas que acreditem na gente, acreditem na minha liderança. Eu sou um cara muito, muito bem preparado, gosto de ouvir, né? Por isso que eu tenho 2 ouvidos e uma boca, escuto muito mais do que falo, né? Gosto de sugestões e estou aberto, né? Eu tenho certeza que eu sou o candidato mais bem preparado e vamos ganhar essa eleição e vamos governar para a nação, para que a gente consiga todos os nossos objetivos. É fundamental estar todo mundo junto. Depois da eleição também quero contar com pessoas que estão nas outras chapas, pessoas que têm o Flamengo como principal interesse. Interesse primordial do Flamengo, não tem o seu interesse pessoal na frente do interesse do Flamengo, jamais, né? Então, eu espero que consiga convencer os associados do Flamengo que a nossa chapa, a nossa proposta, o nosso projeto é o melhor para o clube. Perfeito, muito obrigado. Agradeço a vocês.